né? Já estamos ali com a situação existente, né? E aí, dentro disso, acontece o que a gente vai chamar, então, de pandemia, né? Onde é mais um fator para estressar um pouco mais esse cuidador. Antes, então, que era uma rotina já muito grande, muito pesada, torna-se o dobro, né? Porque agora os pensamentos meu Deus, e se eu trouxer, né, esse vírus para dentro de casa? E se eu trouxer a morte para essa pessoa que eu cuido? Porque geralmente a gente vai estar lidando aí com pessoas com doenças degenerativas, né? Ou até mesmo os mais idosos, ou com alguma comorbidade junto a isso, né? Então, esse vírus, ele vem, assusta e faz o cuidador sair um pouco mais dessa rotina dele de autocuidado, né? Então, como que eu devo avaliar esses meus pensamentos, né? Eu devo evidenciar de forma cognitiva, ou seja, eu vou estar lá, né, olhando para o meu pensamento, evidenciando o que de fato é real nele, né, e o que não é, o que é simplesmente um pensamento onde vai vir de forma mais negativa. Sabe quando a gente pensa sempre no pior, né? O pior é que isso pode acontecer. Então, e se a gente pensasse no melhor, né? E se a gente pensasse que alguém estivesse nessa situação? Uma amiga minha fosse cuidadora, né? O que eu falaria para ela nesse momento? Por que será, então, que essa pandemia vai intensificar o meu pensamento, né? Ela intensifica porque, de fato, é um movimento onde a gente desconhece. Quando a gente lida, né, com o inimigo que a gente desconhece, a gente não sabe que armamento usar para derrotar ele. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Que a gente trabalha com uma psicoeducação para a gente poder saber que tipo de inimigo a gente está lidando. Né? Eu até trago a metáfora que se a Rússia soubesse o armamento dos Estados Unidos, talvez não tivesse perdido a guerra. Né? Então, isso é dentro de qualquer cenário. Eu preciso saber, então, com o que estou lidando. E a pandemia, ela veio de forma muito desconhecida, né? Muito forte. E aí a gente se viu naquele cenário onde a gente tinha que se isolar, né? Onde a gente não podia mais abraçar, mais beijar, e tinha que continuar uma rotina, né? Eu tinha que fazer dar certo mesmo assim o meu trabalho, tinha que fazer dar certo mesmo assim o cuidado com que eu teria com esse outro, que depende de mim, para coisas básicas, né? Como ir à farmácia, como ir a um supermercado, né? Como cuidar dele mesmo no dia a dia. E cada vez mais eu venho me colocando de lado, né? E aí então surge o meu pensamento, né? A minha emoção do medo, meu pensamento de, nossa, posso estar trazendo o vírus. A emoção do medo, né? Posso apresentar até reações fisiológicas, né? E essas reações serão, então, batimentos cardíacos acelerados, ou até mesmo frio na barriga, dor de cabeça, né? Coisas que eu não apresentava antes. Muita gente chega no hospital com falta de ar, né? Pensando até que está com o vírus, quando na verdade é ali uma crise de ansiedade ou algo parecido, né? Então, quando a gente lida com isso, a gente fica perdido no meio disso tudo. Quando a gente vai falar então da responsabilidade desse cuidador, né? Ele vai se cobrar muito. Como eu disse, então, antes da pandemia já havia essa cobrança, né? Já era algo que o cuidador ele pensa, esta pessoa depende de mim, eu preciso fazer o máximo que eu puder por ela, né? Já que eu estou aqui, eu tenho que entregar o máximo sempre. Porém, chega a pandemia para intensificar isso e a gente esquece desse máximo estar na primeira marcha. Quando a gente está num carro, né, andando no máximo dele na primeira marcha, a gente funde o motor. Porém, se a gente dá o melhor, né, dessa marcha, o carro mesmo nos pede a segunda marcha. Então, cada vez que eu der o meu melhor, eu consigo estar naquele ambiente, naquele lugar, para aquela pessoa de forma plena. Junto a essa cobrança, me vem, então, uma descarga emocional muito grande,
né? E aí, vamos pensar, a gente já está se cobrando ali, porque já era existente essa cobrança, né? Era uma situação de eu preciso ser o melhor cuidador, eu preciso dar o melhor para esta pessoa, né? Eu tenho que suprir o máximo que posso na vida dessa pessoa, né? Eu sempre tenho que estar ali para todo e qualquer momento. E de repente, então, vem o isolamento. E o isolamento faz a gente ficar totalmente fora da nossa rotina, totalmente fora de alguma coisa que podia nos ajudar ali no nosso dia a dia, né? Que podia trazer um desligamento dessa autocobrança que a gente sempre faz, né? Então, assim, quando a gente se coloca nessa responsabilidade, a gente se coloca nesse quadro de onipotente, onisciente, onipresente, né? Esquecendo que nem sempre somos, né, a pessoa que vai dar conta de tudo. Aliás, acho que nunca a gente dá, né? Eu nunca conheci alguém que fosse 100% em tudo. Eu me recordo, eu estava montando a palestra e eu comecei a me lembrar da minha infância, né? Eu me recordo que eu tinha uma amiga de infância que ela era fantástica. A gente ia brincar e ela já preparava a mesinha, ela preparava uns recibinhos e ela falava assim: olha, vamos brincar de lojinha. E quando ela ia brincar de lojinha, então, ela já via ali que tinha que ter recibo, tinha que ter um caixa, tinha que ter promissória, caso a pessoa fosse abrir uma conta, e ela ia criando aquilo com papéis, com pedras, com coisas, ela ia olhando aquilo e ia tornando tudo tão fantástico. E eu só conseguia pensar assim, meu Deus, se eu olhasse para isso, eu jamais ia imaginar transformar nisso. Jamais eu ia conseguir fazer uma pedra virar moeda, papéis virar recibo ou promissória. E ela tinha até um papelzinho de carbono, porque ela colocava uma folha em cima da outra e saía cópias quando dava um recibo para o cliente, por exemplo. E aí eu comecei a pensar, montando a palestra, né? O quanto que a gente é onisciente, onipotente, aliás, a gente quer ser, né? E onipresente. Aí eu falei, não tem como, né? Pensei, não tem como. Essa onisciência, essa onipresença, essa onipotência, não tem como. Isso daí, né? Quem acredita em Deus sabe que só Ele pode ser. Então, quando a gente se coloca nesse papel de querer ser 100% em tudo, a gente para de olhar o que de fato a gente é bom, né? E aí eu me lembrei que ela não era bom com desenhos, ela não era bom com atuação, ela não era boa com dança, com essa parte mais lúdica, e eu era super, super desenvolta, assim, né? Eu dançava, eu fazia balé, eu fazia jazz, e aí eu comecei a pensar que sim, né? Eu tinha o meu 100% naquilo que eu sabia de fato fazer, e naquilo que eu podia dar o melhor que eu tinha. Quando a gente olha para isso, então, a gente começa a perceber que muitas vezes a gente deixa de lado o cuidado, né? A gente deixa de ver o que precisa em mim ser cuidado, né? O que eu posso olhar em mim e valorizar. Então, por exemplo, eu sabia dançar, ela sabia mexer com papéis e transformar aquilo em vendas. Dentro do processo de cuidado, então, o cuidador ele precisa se perceber, ele precisa ter o próprio cuidado, né? E é uns sinais muito claros. A gente começa a ter sinais corporais mesmo, né? Normalmente, a gente vê aí, então, ansiedade, né? Tensão ou problemas para dormir, problemas para se alimentar, pessimismo frequente, esgotamento de energia, resistência baixa, queda de cabelo, problemas com pele, dores de cabeça, dores musculares e todos esses sintomas, né? Ele pode desenvolver um quadro muito grande no estresse, né? Então, cada vez mais isso pode se agravando. Cada vez mais a pessoa vai sentindo uma dorzinha, vai sentindo um cansaço ou uma noite mal dormida e vai falando: amanhã eu vejo isso, né? É mais importante eu cuidar de quem eu tenho que cuidar e amanhã eu vejo isso. E nem sempre a gente vai poder fazer isso,
né? Eu costumo sempre usar a metáfora da máscara, né, do avião. Quem já andou de avião sabe que a orientação que o comandante dá, né, o piloto lá, ele vai falar para a gente se acontecer qualquer coisa e as máscaras caírem. Nós precisamos, então, colocar essa máscara primeiro na gente, para depois vestir o outro, né? Por qual motivo será que ele faz isso? Né? É muito claro. Quando a gente começa, então, a perder o oxigênio, não dá tempo da gente colocar a máscara no outro. Então, como que a gente salvaria alguém se primeiro a gente não veste essa máscara? Como que a gente faria para trazer a vida deste alguém se a gente matou a nossa primeiro? Então, quando eu coloco, né, a ideia do que sou boa em fazer, que é ser cuidadora, eu tenho que olhar, então, o quanto, né, eu também me cuido, o quanto eu consigo ter esse olhar para mim, né? O quanto que eu sei a importância de vestir primeiro a máscara, né? Porque quando a gente coloca a máscara, a gente consegue salvar mais pessoas, além das pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente dá vida para essa vai dar vida para outra, e assim sucessivamente. A gente não pode abrir mão desse autocuidado. Então, por isso que é importante que a gente coloque primeiro a máscara, para que haja, então, o oxigênio, né? Primeiro em si, para depois ajudar o outro. Se você tentar ajudar essa pessoa antes, você pode ficar inconsciente. E no final não vai conseguir ajudar ninguém, nem a si mesmo, né? Quando a gente vai falar, então, dessa questão de dar o melhor do que tem, é de não querer dar o máximo que tem. Porque, imagina, a gente tá lá com a máscara para vestir, mas eu quero correr com aquilo, eu quero salvar todo mundo. Então eu fico desbaratinado, querendo salvar todo mundo, e esqueço de dar o melhor para mim, começo a dar o máximo de mim para todo mundo. E aí eu fico ofegante, porque cada vez mais eu tô correndo, colocando a máscara em todo mundo. E no final eu fiquei sem oxigênio e cansei, né? Cansei e preciso do dobro daquele oxigênio. Então eu tô me matando mais ainda, né? Eu tô desistindo de mim primeiro. Quando a gente olha para as pessoas que precisam de cuidado, a gente acha que naquele momento a gente precisa apenas cuidar dessa pessoa. Em casa, a gente tem o meu avô, né? Que depende muito da nossa ajuda porque ele tem Alzheimer. Então também depende de uma cuidadora. Que no caso, muitas vezes a gente vai contratar alguém ou vai ser alguém da família. No nosso caso, é alguém da família, né? E a minha tia cuida do meu avô, né, com muito amor. E cada dia mais a gente vê essa importância do cuidado primário, né? E minha tia sempre foi uma pessoa de ter esse autocuidado. Na verdade, ela sempre teve autoestima. Eu não sei muito como que tá o autocuidado dela, mas a autoestima ela sempre teve, né? Ela sempre foi uma pessoa de se arrumar, né, de manter o dia a dia dela ali com o cabelo feito, a unha feita. E isso é muito bacana, né? Eu sempre admirei muito ela. Mas o mais engraçado, que dado o momento, ela adoeceu, né? Ela precisou fazer uma cirurgia da coluna. E isso tudo antes de ter que cuidar do meu avô. E foi feita a cirurgia dela e de repente a gente precisou dela, né? E a gente pensava, ela não vai conseguir não, gente, porque, né, ela mexeu na coluna, ela precisou fazer a cirurgia ali, não vai dar certo. Porque e a hora que precisar pegar ele no colo? E a hora que precisar ter mais força? Como que vai ser? E eu só conseguia pensar assim, ela vai dar conta, né? Porque além do autocuidado que ela vai ter com ela, o amor também move, né? Então ela começou a exercer esse trabalho de cuidadora. Ela começou a apresentar em alguns momentos o estresse do cuidador, porque é natural,
É natural que as pessoas comecem a ter menos sono, a ter mais dificuldades para comer, né? A ter muita preocupação, porque qualquer viradinha que essa pessoa dê na cama e a gente já fica assombrado, né? Será que ele precisa de alguma coisa? Será que eu tenho que parar o que eu estou fazendo para ir lá correndo ajudar essa pessoa? Então, tudo vira em torno dessa pessoa, né? E é natural e é compreensível isso, é totalmente compreensível. Mas a gente não pode deixar de lidar com o autocuidado, e eu vou então entrar nessa questão do autocuidado, né? O que seria aí o autocuidado? O autocuidado, ele vai estar relacionado aos limites que eu coloco a mim. Mas, Jennifer, não posso, eu tenho que estar o tempo todo cuidando dessa pessoa. Sua tia não está lá cuidando o tempo todo do teu avô? Sim, ela está. Mas chegou um momento, né, que a gente percebeu junto a ela que todos os dias, a todo momento, fazer esse cuidado, né, com meu avô, ia estressar ela demais. Não ia trazer conforto para ele, porque uma hora ela ia adoecer, né? Uma hora ela não ia mais conseguir ser o que ela era desde o começo. Então, lembra lá do máximo e melhor? Então, no começo, ela podia dar o máximo, ela ia correr muito. Sabe quando a gente está numa maratona e a gente corre muito, corre, 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 corre? A gente não consegue chegar no final, porque a gente já deu o máximo aqui. Mas se a gente desenvolve o melhor, a gente consegue chegar ao final desta corrida. Então a gente percebeu que ela precisava desenvolver sempre o melhor. E o tempo todo a gente estava do lado dela. E sempre frisando, tia, a hora que estiver pesado, não sinaliza, né? Porque aí é o momento da gente entrar com outros tipos de ferramenta. A cognição sempre vai falar que a gente vai olhar para a situação e ela não vai determinar as nossas vidas. Ela vai determinar, então, a forma com que acontece, com que é o gatilho ali para eu ter uma interpretação daquilo. Então, a gente precisa olhar e desenvolver formas de resolução para aquilo, né? Então, o que a gente fez? A gente começou a contatar todos os irmãos, a gente começou a pedir ajuda, ó, um dia vai um, outro dia vai outro dia vai outro. E o restante do dia, minha tia fica para ajudar o que precisa. Mas banho, essas coisas mais pesadas, a gente coloca todo dia um filho diferente. E para a sorte deles, são vários irmãos, são em 10 irmãos. Mas é só por isso, tá, gente? Então, eles podiam fazer isso por ela, e ela mais ainda por ela mesma. Reconhecer o próprio limite, saber até onde eu posso, né? Isso é autocuidado. A gente conseguir, então, conhecer o que dá para ser feito, né? O que não dá, eu peço ajuda. Tá tudo bem eu pedir ajuda, né? Então, o autocuidado é quando vem a palavra proteção, né? A proteção consigo mesmo, né? Quando a gente vê uma placa, hoje mesmo eu fiz um post sobre isso, né? Quando a gente vê uma placa assim numa casa, cuidado, já é uma palavra de alerta, né? Cuidado, cão bravo. Então você não vai se aproximar daquele portão, né? Você já está naquele limite. Você sabe que se você estiver muito próximo desse portão, você pode ser mordido por esse cachorro. Então, o limite vai estar no seu autocuidado, né? Quanto mais você encontrar o seu limite, mais autocuidado você vai ter. Mas, Jennifer, como que desenvolve e encontra esse limite? É através da autocompaixão. Vamos pensar, então, nos cuidadores. Como que vocês, cuidadores, cuidam dessa pessoa que está aí nesse momento com vocês, né? Vamos pensar só um pouquinho. Será que a gente cuida com raiva? Será que a gente cuida cobrando até? Olha, come certo, levanta, né? Não. A gente vai com cuidado. Eu vejo o cuidado da minha tia com meu avô, né? Ela chega lá, pai, vamos comer um pouquinho? Olha, pai, é banana. O senhor gosta. Opa, engasgou? Toma um pouquinho de água. Então,
o cuidado, a gentileza que eu crio com aquela pessoa é muito grande. Quando a gente fala de autocompaixão, então, a gente está falando dessa gentileza consigo mesmo. A gente precisa ter uma prática de exercício físico porque é bom para nós, não porque alguém falou que eu precisava fazer, mas porque desenvolve coisas que vai me ajudar. Eu preciso criar uma rotina mesmo dentro da pandemia, mas não porque alguém falou que era bom, mas porque eu percebo os meus limites. Eu tenho esse autocuidado comigo, né? Se você que está aí do outro lado nunca soube quais eram os seus limites, eu te convido a fazer um plano de ação junto comigo, né? Vamos pegar uma folha e uma caneta e vamos começar a listar, né? Quais são os meus limites, né? Se eu nunca parei para prestar atenção nos meus limites, vamos olhar os meus limites agora, né? Dentro desses meus limites, quais deles eu já fui até o máximo que eu podia? E se eu tentasse fazer o melhor ao invés do máximo? Será que eu entregaria mais resultados, né? Será que eu deixaria de desenvolver menos dor psicológica? Porque chega um momento que a gente vai estar totalmente exaustos, né? Cansados, frustrados até. Quantas vezes a gente se vê, né, como cuidador e pensa, nossa, eu podia fazer mais por essa pessoa. Nossa, porque aí começa também, pessoal, essa questão de se cobrar dentro daquilo que eu não tenho controle, né? A gente tem que prestar atenção nisso. Muitas vezes a gente não sabe quais são os nossos limites, né? E aí o que acaba acontecendo? Eu acabo indo lá, me cobrando dentro de uma situação aonde não cabe totalmente a mim. Vamos pensar que essa pessoa adoeceu mais do que a gente imaginava, ou até mesmo pegou o Covid. Será que estava mesmo ao meu alcance não deixar essa pessoa pegar o Covid, né? Ah, Jennifer, mas eu que entro e saio de casa, mas está sendo seguido os protocolos, né? Nem sempre a gente vai conseguir colocar essa pessoa num quadrado, né, aonde nada vai atingir, né? Nem sempre a gente vai conseguir isso. A gente vai conseguir o melhor que posso dentro disso. Somente o melhor que posso. Então, gravem isso. O que eu estou fazendo de autocuidado? Quais são os meus limites dentro disso tudo que estou realizando? Né? Desse cuidado que estou tendo com o outro. De que forma? Certo, pessoal? Então, hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês, principalmente com os cuidadores, né? Mais uma vez, eu quero agradecer a comunidade Parkinson e eu, né? Eu estou muito feliz com esse convite, porque lá em Bauru, na clínica onde eu atendo, né? Na Valéria Queiroz, a gente trabalha muito com Parkinson, e cada dia mais eu aprendo mais sobre esse mundo tão fantástico, né? Onde a gente também lida ali com a aceitação dos pacientes e também o acolhimento desses familiares. Eu tenho o grande prazer de atender alguns familiares, né? Onde a gente está tendo um trabalho muito incrível com eles, né? Muitos familiares que estão sim vestindo primeiro essa máscara para depois colocar a máscara no outro, porque eles precisam entender, né, que o cuidado com o outro depende desse autocuidado, né? Então, eu sou totalmente grata, né, à equipe Valéria Queiroz, né? A gente atende lá na Gustavo Maciel, e aqui em Lençóis eu atendo no Espaço Mentalize, né? Onde aqui eu trabalho com transtorno mental e também casais e família. Esse é o meu foco de atendimento, né? Aqui no Zoom, né, para o pessoal do Zoom, porque eu estou transmitindo aqui para o pessoal do Instagram, né, mas a gente está ao vivo também no Zoom e também na página do Facebook. Está meu contato, né, para quem quiser entrar em contato, agendar a consulta, eu faço atendimento online também,
tá? E agora eu vou abrir espaço para as perguntas, tá? Tanto do Instagram quanto do Facebook. Qual o momento certo para buscar ajuda? Certo, pessoal, o momento certo para buscar ajuda é quando a gente começa a sentir os sintomas mesmo desse cansaço físico primeiro, né? Sabe aquele sono que a gente tem, aquele cansaço que a gente tem, que a gente deita para dormir, e a hora que acorda, ainda está muito cansado, né? Sabe aquela sensação de esgotamento, né? Então, isso já é o primeiro sinal de um estresse ali, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso e também na questão de alimentação, né? Alimentação, produção, né? Você vai perdendo rendimento nas coisas, mas eu acho que o maior fator aí é essa questão de dormir e acordar cansado. Mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. Ah, obrigada, pessoal. O pessoal aqui me elogiando no Instagram. Obrigada, viu? Grande prazer estar com vocês. Segunda pergunta. É verdade que o emocional afeta o físico? Sim, é verdade, tá? Porque o que acontece? O estresse, ele libera muito cortisol, né? E isso afeta diretamente o nosso organismo. Vamos pensar aí que somos, né, uma balança eterna, tudo precisa estar em equilíbrio, né? Então, por isso que a gente vai ao médico, o médico ele sempre fala assim: ah, tá tomando água, né? Tá fazendo prática de exercício físico, tá dormindo bem, né? Como que tá o xixi? Então, assim, tudo é uma questão de balança, né? E quando a gente fala nessa questão emocional, é principalmente, né, o cortisol aí que a gente vai ter uma liberação muito grande. E isso afeta, sim, diretamente o físico, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Existe algum exercício mental para aliviar o estresse? Sim, né? Eu atendo, então, na cognitiva comportamental, e a gente vai ver aí, né, dentro dessa abordagem, ondas de atendimento. Uma das ondas é o ACT, tá? Que a gente vai trabalhar aí com aceitação e compromisso. E nessa onda de atendimento, a gente vai trabalhar com muitas técnicas de atenção plena, tá? Então, quando a gente faz as técnicas de atenção plena, a gente tem esse exercício de meditação mesmo, tá? De contemplação, exercício de respiração, tá? Exercício de respiração, por exemplo, vai ajudar muito na ansiedade, que também vai desencadear, muitas vezes aí, por eu cuidar do outro, né? Esse movimento estressor que às vezes acontece em meio à pandemia e tudo mais. Então, eu vou ter esse exercício aonde vai ajudar também, né, na redução do estresse com a meditação, respiração e contemplação, certo? Pessoal, então, acho que a gente já vai encerrar aqui, tá bom? Tanto no Zoom quanto aqui no Instagram. Eu agradeço mais uma vez, tá? Gostaria de deixar aqui um grande abraço, um grande beijo para vocês e até uma próxima. Só uma linha.